Abra sua Bíblia e deixe ela aberta aí. Efésios capítulo 1. Hoje eu vou falar sobre salvação. E talvez alguém possa se incomodar com a ênfase nessa pregação que nós temos trazido. Mas o que me incomoda, na verdade, é a ausência dessa pregação nos nossos dias. Me incomoda não ver essa doutrina pregada como deveria ser pregada. Essa mensagens desse tipo, tem por objetivo, irmãos, alcançar o coração dos que foram salvos. E qual a finalidade? A finalidade é lembrar cada um dos irmãos salvos em Cristo como foram salvos. E essa mensagem também tem por objetivo proclamar como Deus salva pecadores. Então, nessa noite, nós podemos ter os dois grupos aqui. Aqueles que foram salvos e precisam ser lembrados e relembrados várias e várias vezes como eles foram salvos, de que eles foram salvos, por quem eles foram salvos e para que eles foram salvos. E também, talvez alguém ouça essa mensagem, e essa é a minha oração, para que ela alcance o maior número de pessoas desse grupo, desse segundo grupo, pessoas que nunca ouviram a mensagem de salvação proclamada através da palavra de Deus com clareza. Nunca ouviram uma mensagem organizada. Nunca têm ouvido falar, pessoas que nunca têm ouvido falar de eleição, graça, remissão, redenção. Nunca têm ouvido falar de um Deus que salva pecadores. E eu oro para que Deus alcance os nossos corações com a sua palavra proclamada nessa noite. Você abriu a sua Bíblia, tem um título aí nessa leitura. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Tem um título aí. E se você está com a caneta na mão, risca esse título, pode ficar tranquilo que esse título não é inspirado, tá? Risca esse título e ao invés de Deus nos abençoou em Cristo, escreve aí, a salvação pertence ao Senhor. Pode escrever sem medo, pode ficar tranquilo. Escreve aí sim, a salvação pertence ao Senhor. Não precisa ficar com medo não. O texto bíblico é inspirado, o título não. O título foram os homens que colocaram aí para classificar os livros. Pode ficar tranquilo. Ou talvez outra sugestão. Não, pastor, isso aí não ficou legal não. Então escreva aí, Deus nos salvou em Cristo. A salvação pertence ao Senhor, Deus nos salvou em Cristo. Você pode escolher, tem dois títulos para você escrever aí. Deus nos abençoou. As pessoas estão muito preocupadas com as bênçãos. Note isso. E talvez títulos como esse, em textos como esse que nós vamos ler, promovam um falso entendimento do que nós temos em Cristo, a maior de todas as bênçãos, a salvação. A salvação que Deus nos garantiu em Cristo. E o texto nos diz assim, você pode se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Preste bastante atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos a redenção e a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, o qual nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra,
na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós observamos, meus irmãos, que textos como esse, eles são importantes não só para que a gente passe de vez em quando, ou então que a gente crie uma ideia de que esse texto é fundamental para algum momento da vida cristã. Esse texto é um texto que nos sustenta no decorrer da nossa caminhada, e nós podemos observar que Deus nos presenteia com uma rica firmeza na sua palavra, para que nós possamos desfrutar, irmãos, desfrutar de crescimento contínuo na caminhada cristã. Tudo que eu falei para abrir a explanação dessa passagem precisa ser considerado pelos nossos corações. Nós precisamos entender isso, porque de fato a salvação é um tema muito importante na vida da igreja. E muitas pessoas, por não compreenderem essa tão maravilhosa realidade de salvação, elas estão se convertendo a qualquer coisa, não a Cristo. A última mensagem, nós falamos sobre conversão. E uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo é uma pessoa salva. Uma pessoa que foi alcançada por Deus. Uma pessoa que foi resgatada do pecado. Uma pessoa que foi transformada. E isso é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero observar esse texto com os irmãos. Eu vou pregar 3 sermões nesse texto, mesmo texto que eu acabei de ler. Hoje vou pregar sobre o nosso Deus que salva. Semana que vem eu vou pregar sobre como Deus, esse nosso Deus, nos salva. E por último, eu vou falar, nós vamos perceber que esse texto nos mostra o que essa salvação em Cristo Jesus nos fornece, para que possamos viver para a glória de Deus. Primeiro, olhe comigo, fica olhando comigo o texto, com a Bíblia aberta. Eu não quero me delongar, eu não quero falar tudo do texto hoje, eu quero falar apenas isso. Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Ao observar esse texto, eu quero destacar que a salvação começa em Deus. Os versículos 3, 4, 7, 8, 9, 11 e 13 nos aponta diretamente para essa realidade. De 12 versículos, 8 deles mostram a iniciativa de Deus para salvar o homem. E Deus, a palavra Deus aparece nesses versículos, 12 versículos, aparece 10 vezes a palavra Deus. Isso nos chama a atenção sobre quem é o personagem principal na salvação. O foco da salvação, ou a iniciativa da salvação, a história da salvação não começa no homem, ela começa em Deus. Eu imagino, irmãos, que aqui nós poderíamos cantar um refrão de uma música que nós temos ouvido hoje várias vezes. Essa música é muito boa, tem tudo a ver com Ele, tudo é por Ele e para Ele. Como nós cantamos aqui, porque dele e por Ele são todas as coisas. A salvação, ela começa em Deus, ela pertence ao Senhor, e Deus opera desde o princípio, desde a criação, para convergir na salvação do homem. A confissão belga aponta para o nosso Deus quando diz: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único, simples ser espiritual,
Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito e todo-poderoso. Ele é totalmente sábio, justo e bom, e Ele é uma fonte muito abundante de todo bem. Esse é o nosso Deus que preparou a maravilhosa salvação para nós. Os cânones de Dort, no capítulo 3, se você não sabe, os cânones de Dort, ou os cânones de Dordrecht, eles são intitulados formalmente como o Sínodo de Dort, sobre 5 pontos principais da doutrina disputada na Holanda naquela época. Eles são resultados de uma reunião internacional com 27 representantes de várias igrejas e de várias linhas daquele tempo. Então, eles comporam esses delegados para descrever sobre a doutrina. E esse sínodo durou 2 anos, 1618 e 1619. O Sínodo de Dort, no capítulo 3, diz assim: portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como os filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve. Eles são inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, eles não desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção. O homem não tem nem a iniciativa, nem a disposição de se voltarem para Deus para corrigirem os seus maus caminhos. Esse é o quadro, irmãos, apresentado no capítulo 2 que nós pregamos semana passada. Por que eu fiz a ordem inversa? Porque eu queria apresentar o nosso estado antes da conversão. E o capítulo 2 nos mostra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nas palavras de Steve Larson, é uma visão de um necrotério. É como se você, ao ler o capítulo 2, estivesse caminhando dentro do necrotério, e você olha para um lado e olha para o outro, e o que você vê dentro do necrotério são cadáveres. Eles não possuem significado, ser, vontade, eles não têm inclinação para absolutamente nada. Eles não têm desejo. E muito menos, eles não têm vida. Esse é o estado do homem antes da conversão. Antes de Deus tomar a iniciativa de salvar o homem, você precisa caminhar por esse necrotério. E quando você olhar para uma daquelas camas do necrotério, você precisa ver o seu rosto ali, sem Deus. Para que a realidade de morte, de pecado original, de distanciamento do Senhor, possa te tomar e levar você a uma compreensão da enorme necessidade que você tem de Cristo. E Deus caminhando por esse necrotério, olhando para você morto, entregue à morte, sem vida. Ele olha para você e a iniciativa de Deus é te dar vida. Não foi por um acidente cosmológico, não foi por causa de uma reação antropomórfica que você recebeu a regeneração. Foi uma iniciativa divina, foi uma iniciativa espiritual, e você estava morto espiritualmente, longe de Deus. Ele te deu vida. E aí começa a salvação. Nós precisamos observar que durante a história da igreja, houveram várias predisposições para estabelecer uma ordem de salvação, ou uma doutrina da salvação. E todas elas, fora de Deus, sem que Deus fosse o agente inicial da salvação, falharam, sucumbiram e não conseguiram se sustentar de pé. O Concílio Vaticano II afirmou o seguinte: fora da Igreja Católica não há salvação. O Catecismo da Igreja Católica, o CIC, ou SIC, no capítulo 846, na pergunta 846, reafirma isso, dizendo: fora da Igreja Católica, fora da Santa Igreja Católica, não há salvação. Em resposta àquilo, aonde está a salvação para o ser humano?
O que Efésios capítulo 1 nos mostra é algo completamente diferente disso. À luz de Efésios capítulo 1, nós vamos observar que fora de Deus não há salvação. A salvação parte inicialmente com a iniciativa de Deus para salvar o homem. À luz de Efésios capítulo 1, as Escrituras declaram, e proclamava com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação pertence ao Senhor. Essa ideia que o texto está nos apresentando, de Deus como personagem principal na grande trama da salvação, ela nos leva a observar um Deus que efetua uma obra completa, plena, suficiente, e que o homem não tem nada a acrescentar nessa obra, e tudo parte de Deus. O pelagianismo vai nos dizer, irmãos, que o homem livre, independente, ele pode escolher se ele quer ou não ser salvo. E uma ideia semi-pelagiana, vestida de tradicionalismo, hoje nos nossos dias, nos apresenta uma vestidura bonita chamada livre-arbítrio, que na verdade não faz o menor sentido quando nós olhamos para homens que precisam de salvação e eles estão absolutamente mortos, incapazes. Você sabe, mas me é necessário fazer essa pergunta. Qual é a escolha de um morto, irmãos? Qual é a iniciativa que um morto tem a respeito de definir aquilo que ele quer que faça por ele? Se a palavra de Deus é como uma chuva serôdia, eu faço questão de chover no molhado com a palavra de Deus e dizer: a salvação pertence ao Senhor. A ideia de, repetidas vezes, reafirmarmos uma doutrina central da igreja cristã, da igreja reformada, da igreja batista, histórica, da igreja que pertence a uma linha particular na história dos batistas, é reafirmar algo importante para a nossa fé. Para que a partir do nosso entendimento de salvação, nós venhamos ser aqueles que proclamam essa salvação com convicção e não simplesmente com especulação. Eu repito, a proclamação do Evangelho não é um anúncio especulativo, mas é a declaração da verdade do Senhor, irmãos. Eu vou perguntar para os irmãos, e eu vou terminar bem aqui, preste atenção. Como é bom ter um cronograma de pregação e ver que é importante a gente não só ficar aqui martelando vários assuntos para que os irmãos saiam daqui e depois ficam confundidos em tantas coisas que foram faladas. Preste atenção, eu vou perguntar, eu quero que os irmãos me respondam com total vigor, com certeza. Não duvide do que você vai responder. Tem algumas perguntas para fazer e os irmãos vão responder. Eu quero ouvir, eu quero que a resposta seja audível e seja em bom som. Preste atenção. Olhando para o texto, eu quero fazer essas perguntas. E o texto vai me responder elas. Quem é o bendito Salvador no versículo 3? Quem é? Está escrito aí, me responda. 1, 2, 3. É? Deus. Quem nos escolheu antes da fundação do mundo? Quem? Deus. Versículo 4. Em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados? Em Deus. Quem
fez derramar sobre nós a sabedoria e o entendimento para a compreensão do Evangelho? Foi quem? Foi quem? Responde. Deus. É para responder, irmãos. É exercício de fé. É exercício de enfatizar aquilo que você crê. O versículo 8 nos diz: quem revelou os mistérios da sua vontade, segundo o seu bom propósito, foi Deus. Em quem fomos escolhidos e predestinados? Em Deus. No versículo 11. Em quem nós ouvimos a palavra da verdade para a salvação? Nós ouvimos em Deus, não fora dele. Em quem nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo? Nós cremos em Deus. Fomos feitos propriedades para louvor da glória de Deus. E eu quero terminar com a seguinte aplicação. Primeiro, confie a sua vida e o seu viver a Deus. Existem pessoas que até subjetivamente fazem uma confissão pública de fé. E parece que a fé delas é algo que não é palpável, não tem verdade naquilo. Confie ao Senhor a sua vida e o seu viver. Deus operou tudo para a sua salvação e para a sua vida em Cristo. Deus, Ele é imutável. Ele operou e continua operando para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele atrai os corações, Ele confronta com a verdade do Evangelho, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele transforma a vida daquele pecador que depressa se arrepende, se humilha e devolve nas mãos do Senhor a sua vida, para que possa ter salvação. Talvez você tenha confiado ou tem confiado em tantas coisas para a sua salvação. Eu quero dizer que em tudo que você confia a sua salvação, que não é Deus, isso é transitório e, portanto, a sua fé é uma fé inconstante. É uma fé instável. É uma fé que não está alicerçada em Deus. E por isso, muitos crentes, ficam brincando de morto-vivo com Deus. A salvação pertence ao Senhor, a salvação me pertence. E aí, elas, por não ter essa compreensão exata de que a salvação pertence ao Senhor, elas ficam optando. Hoje eu estou salvo e eu estou seguro em Deus. Logo, amanhã, não estou nem aí para Deus. E elas desfazem da sua salvação. Essa é uma verdade lamentável que muitos crentes vivem, de não alicerçar somente em Deus a salvação. Não é em Deus em alguma coisa, não é em Deus e algum acréscimo, é somente em Deus. Segunda aplicação: aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, eles estão mortos dos seus pecados. E uma vez perguntaram o Martin Lloyd Jones se ele orava pelos mortos, E ele respondeu: eu não oro pelos mortos, eu prego para eles. Eu prego para eles. Se você ouve essa mensagem morto, eu quero te dizer que a forma de vida que você teve estando morto nos pecados, de que a forma que você levou a sua vida antes de Cristo, antes de ouvir essa mensagem, ela não me interessa e não interessa ao Deus que tem a salvação nas suas mãos. Deus está interessado em transformar a sua vida, em te dar salvação. Deus age poderosamente para salvar o pecador miserável. Por isso que você não merecia, não tem mérito seu na salvação. Ela é de Deus, ela pertence ao Senhor, e Deus opera para te salvar. Quando você começa juntando méritos para ser salvo, você começa destronando Deus do seu trono de salvação. Você começa colocando a sua própria forma de crer, os seus próprios princípios, os seus próprios valores e aquilo que você consegue construir de salvação, e não tem uma confiança mais no Deus
que pode te salvar de todo e qualquer pecado e te conduzir a uma nova vida e operar para que você possa se arrepender e confiar nele para ser salvo. Terceiro ponto, irmãos, que esse texto nos apresenta de um Deus que a Ele e somente a Ele pertence a salvação, opera para salvar pessoas que não mereciam, é que nós temos a maravilhosa bênção, a maior de todas elas, a bênção de olhar para Deus e saber que, em detrimento dos nossos pecados, mesmo com toda a nossa sujeira, com a catinga de morto que nós temos, Deus, Ele nos chama. E quando Deus chama, a imagem que temos é de Jesus chegando na beirada do túmulo de Lázaro e dizendo: Lázaro, venha para fora. É vida. É Deus chamando mortos. E quando Deus chama, até morto escuta. E se rende. Se levanta e se rende para confiar em um Deus que salva pecadores. Você não merece, você nunca mereceu, você nunca vai merecer, mas é por causa dele, é por ele e é para ele. A salvação pertence ao Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, irmãos. Vale você refletir nesse momento. Será que a âncora da sua alma é Deus, puramente Ele? Ou será que você tem ancorado o navio do seu viver em alguma coisa que não seja na salvação que pertence ao Senhor? Será que você não tem ancorado a sua salvação em você querer pertencer ao Senhor e não no Senhor querer que você pertença a Ele? Você tem invertido. Será que você não tem ancorado a sua salvação naquilo que você pode fazer, naquilo que você tem feito, naquilo que você tem apresentado para Deus? Talvez nós olhamos para uma realidade, fazemos tantas coisas para Deus e isso pode nos ser uma tentação de tentar tirar de Deus a salvação que pertence a Ele e colocar naquilo que nós fazemos, nos nossos méritos. E isso vai te levar para o abismo. Tanta inconstância que nós percebemos na cristandade de hoje. E talvez um dos principais motivos, a raiz central, é: onde está a salvação? Onde está a salvação do povo? Neles mesmos, em Deus, como eles têm confiado. Eu quero orar nessa noite, por sua vida, por minha vida, e por aqueles que ainda ouvirão a mensagem do Evangelho, para que Deus possa operar e salvar pecadores. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor possa operar, ó Deus, para salvar pecadores, e que o Senhor possa sustentar esses pecadores salvos, caminhando seguros, ó Deus, na tão maravilhosa e grandiosa salvação que pertence ao Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor possa trazer, ó Deus, aos nossos corações a maravilhosa realidade de que fomos salvos por um Deus gracioso e misericordioso, salvos da ira, salvos dos prazeres da carne, salvos da condenação eterna, salvos de um viver miserável, medíocre na carne, segundo os nossos prazeres, salvos para a glória do Senhor. Ó Deus, e que nós possamos, ao olhar para essa grande realidade, maravilhosa salvação que pertence ao Senhor, também sermos consumidos por um desejo grandioso de proclamarmos a verdade do Senhor, que do Senhor é a salvação pertence ao Senhor. Tantos estão perdidos, procurando salvação, estão confusos, estão vivendo uma vida
amargurada, pisoteadas pelo diabo, e estão caminhando a passos largos para o inferno, e por isso precisam ouvir a verdade do Evangelho. E a verdade central do Evangelho é que somos pecadores, e do Senhor vem a salvação. Em nome de Jesus, que nós possamos anunciar as verdades do Senhor e propagar o verdadeiro Evangelho, que não enfatiza o quadro do homem e o que ele pode fazer, mas coloca luz naquilo que Deus é, quem Ele é, e naquilo que Ele fez e faz para salvar pecadores miseráveis. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos os nossos familiares, ó Deus, para que eles possam se converter a Cristo. Ó Deus, dá-nos os nossos vizinhos, Senhor, dá-nos os nossos vizinhos, Pai, para que eles possam crer no Evangelho e se converter a Cristo. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, a nossa cidade, os nossos amigos, para que eles possam ouvir o precioso Evangelho e se converter a Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo e desfrutando da tão maravilhosa salvação que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.